Fala, meus queridos de M. Ótima quinta. Estamos começando mais um café. Hoje é um assunto bem diferente que a gente falou pouquíssimas vezes, para falar a real. Bem legal, música on-chain. Já deixei pinado o link aqui em cima. Quem puder dar aquele retweet vai ajudar bastante, como sempre. Só dar o retweet ali, super fácil. Quem quiser subir, à vontade também, tá? Quem quiser fazer pergunta, compartilhar alguma opinião, levanta a mão que a gente puxa. Quem não estiver podendo falar, mas quiser também, manda no chat por escrito que a gente lê e, e comenta aqui, faz a pergunta. Beleza? Vou passar primeiro pro Vitão, para ele apresentar a convidada de hoje, porque é direto da Argentina, na aventura do Vitão por lá. Como que você tá, meu querido? Fala, Rod. Bom dia, como que vocês estão? Um prazer estar com vocês aqui. Café 176. Desculpa pela minha ausência nos últimos cafés aí, mas, cara, foi muito legal a Argentina. 176 cafés, 176 encontros aqui com vocês, está sendo legal demais. Hoje a gente vai ter a Sol como convidada. Foi muito legal ter encontrado ela lá na Argentina. Teve um workshop, o da Dani, foi da Lens, e aí eu tava na sala do workshop antes, e aí tava tendo já um workshop que ela tava participando também sobre música, e eu achei muito legal. Então dá pra gente trocar muita ideia sobre isso. Uma coisa que eu tenho ficado bastante de olho, mas eu sei muito pouco ainda. Então dá para tirar bastante insights de hoje. Mas eu vou pedir para só se apresentar pra gente também. Seja bem-vinda. Oi, valeu, muito obrigada, valeu pelo convite. É incrível, eu não sabia que você tinha ouvido o workshop, na verdade, eu achava que você, não sei como foi que a gente se conheceu e a gente começou a falar disso, mas que massa que você esteve presente, na verdade. Eu não, sabe, eu saí de lá e eu não vi ninguém, sabe, só, tipo, a galera começou a falar, perguntar coisa e eu fiquei respondendo e daí eu fui me afastando do lugar do workshop e eu continuava falando a mesma coisa. Foi muito legal. É, valeu pelo convite desse dia de hoje. É incrível que vocês tenham um programa tão antigo, né? 176 dias. Fazendo isso uma vez por semana é foda, né? Tá massa. E gostei muito de te conhecer. É, claro, pra mim, tipo, eu ouvi seu sotaque, tipo assim, a gente tava falando e foi como você é da onde? Do Brasil? Não. Brasil, NFTs, on-chain, tipo, uma coisa que eu não posso, não posso perder, não posso, sabe? Porque eu sempre quis conectar com a galera do Brasil e agora que a oportunidade está aqui, sabe? Eu sou feliz. Primeira vez pra mim. Então, valeu mesmo pelo convite. Tamo junto, Sol. Fica à vontade. Aqui tá em casa. Qualquer coisa. É que é uma conversa bem descontraída, uma troca de ideia mesmo. E a gente faz. O café ele tem esse número 176 porque a gente faz ele todo dia. Então, por isso que acaba sendo um pouco mais fácil chegar em 176. Mas fácil, entre aspas, é um pouco difícil também. Mas bora lá. Ô, Sol, se você quiser, se apresenta pro pessoal e fala de como que você entrou nesse mundo louco de Web3, on-chain e tal. Fica à vontade. Então, nossa, que complicado, né? Porque como que eu entrei aqui? Pergunta boa, né? Todo mundo deve ter uma história legal aí. Então, Societe, eu tava morando na Bahia no ano 2020 e eu voltei para meu país, no meio da pandemia do coronavírus. E aconteceu que
eu parei de tocar, né? Porque eu sou música, compositora, e eu tocava, tinha muito show. Eu vivia da música no Brasil e eu tocava muito, muito, muito na rua também. E quando eu voltei para o meu país, a causa da pandemia, eu tive que ficar dentro de casa com a minha mãe. Tipo, eu morava sozinha desde que tinha 19 anos, e eu acabei, tipo, morando com minha mãe de novo. Tipo, todo um processo, né? Assim, que teve muita, muita gente aqui, com certeza, teve ter vivido processos muito, muito fortes, muito doidos da pandemia. E acabo que, como eu não podia tocar, eu comecei a falar mais com meu irmão. Meu irmão, ele é programador, então ele começou a me falar de criptomoeda e tal. E, e eu não entendia nada, então eu comecei a estudar, né? Ele tinha investido em Ethereum. Então eu comecei a estudar o que, que era Ethereum, blá blá. Mas ainda não tinha aquela coisa da música, né? Ano 2020, tipo, lá atrás, 3 anos atrás. E eu tava trabalhando com um produtor à distância, tipo, eu gravava com o meu computador minhas vozes e ele fazia tudo que instrumental e, e a gente trabalhava assim. E um dia eu falei pra ele, nossa, cara, eu tô estudando essa coisa das criptomoedas e tal, o que tá acontecendo agora. E ele me falou, nossa, você sabia que eu tenho um amigo que trabalha para um metaverso, ele me falou, e ele tá começando só, sabe, um metaverso novo, que naquela época era Decentraland, que é o metaverso argentino, né? Então, esse é meu amigo, tava trabalhando para empresas de Decentraland quando tava começando. Então, ele me falou: Você sabia que tem uma galera nos Estados Unidos que tá vendendo música com criptomoedas? Eu falei: Não é possível. E aí comecei a pesquisar e, e achei um monte de coisa, mas não tinha nada no YouTube, né? Eu tinha um monte de coisa na internet, mas tudo em inglês. E eu não era tão boa em inglês. E acabei que me frustrei. Isso foi 2020. No ano seguinte, no ano 2021, eu encontro no Clubhouse. Eu não sei se vocês conhecem um aplicativo de conversas, tipo Twitter Spaces, sim. Tem um monte de galera do Brasil lá. E, e eu comecei não sei, a visitar, tipo, rooms que falavam de tecnologia, ou que falavam de criptomoedas, que falavam de NFTs, que falavam de um monte de coisa, né? Também de francês, em português, sei lá. E eu encontrei uma galera que falava de NFTs em espanhol, de música, que isso não era comum. Então peguei, assim, muita informação e comecei a ir todo sábado, era, de tarde. E comecei, tipo, umas aulas, assim, que tinha no Clubhouse sobre NFTs em espanhol. Começando com isso do Bitcoin, do white paper, cypherpunks, depois a gente fala um pouco de cybersecurity, tudo isso. Que era muito complexo para mim, sabe, naquela época, mas mesmo assim eu sabia que eu queria monetizar minha música, porque como eu tinha parado de tocar a causa de não poder viver disso, e ainda no 2021, ainda aqui na Argentina, era difícil, né? É, tocar e fazer uma grana. Porque ainda tinha um monte de restrições para o público. Então, claro, eu peguei assim e falei, cara, tem que ter um jeito de eu poder vender isso aqui, aprender rápido, vender, fazer NFTs e poder continuar com a minha carreira sem parar, né? Porque se eu continuo ficando assim parada, eu não faço, não toco mais. Então, sei lá, vou destruir minha carreira, né? Eu tinha nesse momento 26. E eu falei, cara, eu não sou nova pra sempre, eu não vou ser jovem por sempre, então preciso, sabe, fazer isso agora, que eu tenho energia, tudo. Comecei a filmar videoclipe, comecei a gravar nova música, comecei a fazer um monte de coisa. E o cara que dava esse Clubhouse,
ele começou a me ajudar, tipo, no privado, assim, eu comecei a mandar mensagem pra ele, falando, cara, eu quero entrar, quero saber mais. E ele começou a me assistir. Você se lembra que naquela época do Web3, no começo, assim, dos NFTs, da arte e tudo isso, tinha um monte de galera que queria entrar, mas não sabia como, e tinha um monte de comunidades que dão educação gratuita. E eu comecei a entrar em todas, tipo, mesmo que não era de música, comecei a entrar em todas, tipo, sei lá, coleções, tipo, não sei, Monster Comedy, sei, tinha um monte aí, Paisano Down, não sei, um monte. E comecei a entrar e, e comecei a ver que tinha um monte de artista que já estava vivendo da arte, sabe? Mas artista visual, latinos. Porque naquela época não tinha tanto latino assim, sabe? E começou, naquela época começou essa coisa aqui do Twitter Spaces. E conheci um monte de gente legal, artistas muito legais. E eu amei o mundo e eu fiquei, né? Eu comecei a vender meus primeiros NFTs e, e eu fiz uma coleção que se chamou Haiku, que eu vendi tipo um Ethereum, assim. E eu cofundei uma discográfica, uma gravadora. Eu, eu cofundei a primeira gravadora, assim, de música NFT que teve em Latinoamérica. Depois eu saí, porque eu não... Depois de saber muito, eu comecei a entender que não era certo o que estava acontecendo aí, sabe? Tipo, era tudo minted na mesma carteira e os músicos no final não tinham controle do NFT, né? Então não podia nem queimar, nem vender, nem fazer nada. Tipo, era tudo essa carteira só que tinha naquele projeto que tinha controle de tudo. E se ele dizer, não, agora eu não vou te pagar, então não pagava, né? E assim foi o que aconteceu comigo, então nunca mais. E foi embora. Mas essa foi mais ou menos a história, eu acho. Perdão, eu me estendi bastante. Não, fica tranquilo. Acho que dá pra ter uma boa visão geral de como que você entrou. E eu lembro muito do Clubhouse que rolava várias conversas sobre NFT, sobre blockchain, tava tudo muito do comecinho, né? E era bem legal. Saudade muito do Clubhouse. Pena que. Bom, se bem que virou o Twitter Space que é hoje, né? Mas pena que morreu, né? É, uma coisa que eu ia perguntar para você, para começar nossa conversa sobre música on-chain, é porque qual que é a, qual que é a ideia principal da música on-chain, né? Por que alguém compraria uma música on-chain e por que um artista ele deve se interessar ou ele deve pensar na música on-chain como uma oportunidade que ele vai ter dentro ali? Essas duas perguntas, né? Uma pro artista, porque ele deve se interessar, e uma para quem tá comprando, porque que colecionar música on-chain pode ser interessante. Então, o músico, a oportunidade que tem, na verdade, é de poder viver da música, de repente, dependendo do que ele faça, né? Tipo, ele tem que fazer as coisas bem, né? Não pode só fazer um NFT e ir embora, né? Tá tudo errado aí. Não. O artista tem que ter tipo, tem que estar realmente presente e tem que querer fazer uma carreira Web3. E, e o músico não precisa ser famoso para viver da música, no caso dos NFTs. Esse é um benefício. Também tem um benefício de que você não precisa, se você já está vivendo da música, dando aula, fazendo um monte de show por semana, você não precisa fazer mais isso e só viver do CNT de repente. Tipo, ou parar de fazer tanto show, ou parar de dar aula e só fazer show, sabe? É uma ferramenta que você tem econômica a partir da tecnologia. Então, é isso, tipo, acho que viver da música é um dos benefícios. O segundo é ter uma carreira e não ser famoso.
A terceira é que, sabe, você não tem que vender uma coisa que você não é. Na Web3 você pode vender um personagem, pode vender um PFP, não precisa ser tipo sua cara, sabe? Não precisa se mostrar para as mulheres, por exemplo, cantoras, que muitas delas caem naquela coisa de ter que mostrar o corpo para ter a atenção dos fãs, sabe? E aqui não é assim, aqui é outros valores, é uma coisa mais humilde, assim, não precisa mostrar o corpo, não precisa estar vendendo, assim, esse tipo de conteúdo para poder ser relevante na sua base de fãs, sabe? Os fãs que estão aqui na Web3, eles são colecionistas que realmente gostam de música e gostam de colecionar música como colecionaria vinil ou colecionaria, sei lá, CD, sabe? É uma cultura. E a galera realmente gosta de arte, gosta do que tá por trás do artista e no que tá na frente, né? Que é tipo tudo que é físico, né? Tipo aquela coisa de você é bonito, você não é bonito, você é bicho assim, o estilo e tudo. Mas se bem que no Brasil não é tão assim, né? É muito particular o Brasil, um país que é muito humilde, assim, que os artistas, os músicos são muito humildes. A maioria não tá preocupado com tudo isso que eu mencionei, mais ou menos. Tipo, tem uma galera que sim, mas tem muita essa coisa colaborativa, de não competência, sabe? Então, a competição entre músicos não é tanta, né? Mas em países como a Argentina e outros países da Latinoamérica, ou os Estados Unidos, os valores da indústria musical são muito diferentes e a galera tá tipo, se matando pra ser o um, sabe? Tipo, Michael Jackson. Loucura. Mas, bom, eu acho que é isso um pouco, tipo, os valores da indústria mudam e você pode ser uma pessoa relevante sem ter que ser famoso, sabe? Construir um projeto legal, com boas bases, valores muito legais, sem ter que ser Rihanna, sabe? Isso é uma coisa. Depois a outra, para os colecionistas, você pode curar a música, até, aliás, pode vender até suas playlists como curador. Você pode colecionar música e ajudar um músico a viver da música. Você é fã, por exemplo, da Societe. E Societe, ela tá querendo é, gravar um novo CD, mas ela não tem grana para fazer, porque é caro demais. Então você pode ajudar um músico como Societe, por exemplo, se você gosta da música dela, para ela poder gravar esse CD, para ela poder produzir merchandising que você vai receber na sua casa. Se você, não sei, comprou um NFT que tem Golden Egg, você pode receber tipo um presente na sua casa, pode ser um merch. Você pode ajudar um artista muito talentoso que não tem condição econômica para ter uma carreira musical sem ter que ser assinado pela Universal e Sony e tudo isso. E que também, tipo, o Spotify, para ser bem honesta, é, ele paga só $1 cada 1.000 reproduções da sua música. Então, isso não estaria funcionando como modelo de negócio para um músico, que basicamente Spotify não funcionaria se não tivesse música. Então, como essa empresa é, tipo, praticamente uma mafia que, sei lá, tipo, fica com todos, até, aliás, fica até com os direitos das músicas dos músicos que não registraram a música antes de botar no Spotify. Fudeu. Porque aí o Spotify vai ficar com sua música. E, tipo, tem um monte de coisa ruim no Spotify. E todos os músicos, hoje em dia, 2023, têm basado a sua carreira no Spotify. É uma loucura. Porque você não ganha nem um 10% do que vende. Então, como isso aí é uma estafa. Tipo, não é real. Uma mentira tudo isso. Então, os NFTs de música, música on-chain, ela vem a substituir aquilo. Se o artista quiser. Você pode até complementar e tudo. Tipo, pode ter o Spotify, também ter Spinamp, o Lala, que são os reprodutores de música on-chain que tem hoje. Quero fazer uma pergunta para Sol, só
Antes de dar um alô no Gus e na Raíssa que subiram, fala aí, Gus. GM. GM, bom dia, galera. Como é que vocês estão aí? Quintou, né? Então, topzera. Eu quero fazer uma pergunta, mas vou depois que você aí, Rod. Então, antes de fazer a pergunta, Salsiete, eu perdi a sua introdução, mas eu gostei do seu nome aí, viu? Salsiete. Muito top. Boa, Rai, quer dar um alô também? Aí eu faço a pergunta aqui rapidinho. Depois pode ir o Gus, Oi, depois gente. pode você. Bom Mas dia. GM. Eu vou precisar sair. Eu quero. Esse assunto me interessa muito. Tem as perguntas. Eu vou fazer depois. Até mais. Espera aí, gente. Já subo. Boa. Beleza, deixa eu fazer aqui então, depois o Gus pode ir. Na verdade, a Sol tava respondendo de certa forma agora no fim, só que queria fazer a pergunta de forma mais direta, né? Se tem algum case que ela tá vendo aí de música on-chain que, não sei, que foi mais relevante ou que chamou mais atenção para ela de alguma forma. Pode até ser através, não sei, de NFT para um show, ou como programa de fidelidade, ou o próprio, né, a própria usar como funding, né, de algum artista que usou como funding NFTs. Queria que ela comentasse se teve algum caso que chamou a atenção dela, que foi legal. Pode repetir a pergunta que eu entendi a metade, desculpa. Sem problema. Queria saber se tem algum caso de música on-chain que por algum motivo te chamou mais atenção, que você achou legal e que te vem à cabeça, assim, quando você para pra pensar. Que acho que o pessoal conhece muito pouco, né, os casos reais que já aconteceram. Deu pra entender? Sim, eu entendi tudo. Boa. Eu tô pensando aqui, tem tanto, sabe? Por exemplo, tem uma menina que se chama Casbel, que ela é da Colômbia, e ela tava morando, tipo, na favela. Não tem nada de ruim morar na favela, né? Mas ela tava morando num lugar muito precário, ela tinha, sei lá, sua casa tava ruim, sabe? É, ela vivia num lugar que era perigoso, então ela era, ela é cantora e ela é muito boa, né? Ela faz rap. E, e ela começou a vender NFTs, tipo, no 2021, no bull market. E ela fez uma boa grana em Ethereum. E conheceu um colecionista que começou a comprar tudo dela. E no final acabou sendo mecenas dela, tipo, o cara começou a mandar grana por mês. E a menina conseguiu sair de lá. Conseguiu se mudar. E agora ela pode gravar na casa dela. Tipo, loucura, né? Uma pessoa mudou a realidade do artista só porque é o colecionista número um. E tá. Aí tem um exemplo enorme, né? Depois tem, por exemplo, tem, sei lá, o Alex Paul. Ele, ele tem uma coleção que você compra, tipo, uma música dele, e se você só tiver certo NFT, que não me lembro qual que é, você consegue receber 10% dos royalties que tem pelo streaming, por exemplo. Que ele tem muitos seguidores, tem muitas escutas. Então ele te dá uma parte da grana que ele ganha, sei lá, no Spotify. Tipo, tem uns projetos bem doidos aí. É, tem muitos projetos que são legais. Tem vários projetos de doação a causas sociais. Tem muitos projetos legais. A maioria dos músicos hoje em dia, eles não têm muito projeto. Na verdade, eles só botam música lá e não dão nada em troca, né? Porque eles têm aquela coisa de minha música já vale porque você sente alguma coisa, e isso é verdade, né? Mas sempre recomendo que se você vai fazer sua primeira coleção de música NFT, você faça uma música com conceito ao redor. Por exemplo, eu fiz a Geisha, né? Tipo,
a Sociedade tem aquela geisha que é uma geisha que, que ela tá. É de um vídeo, né? Da minha música Haiku. Tipo, agora eu vou compartilhar aqui em cima. É, Haiku é uma música aqui que fala de uma geisha que ele tá esperando lá numa casa toda, sabe, abandonada, e ela tá esperando por alguém, e é uma geisha que ela escreve haikus, né, poesia, para esse alguém que ela ama. E então, claro, eu escrevi um monte de haiku e comecei a vender aquelas poesias com design gráfico e tal. E o meu roadmap falei assim, tipo, se eu vender da música mais de 60 copias, eu consigo gravar meu próximo álbum. Então, esse tipo de coisas são boas, né? Porque tem a Geisha, tem tudo storytelling, tem um monte de NFTs que são, tipo, adicionais a essa história, como é aquilo da Geisha, das poesias, sabe? Depois você tinha o haiku número 1 não tinha nenhum, nada. Depois o haiku número 2 você comprava e você tinha acesso privado a um canal de Discord que uma vez por mês eu faço, tipo, uma reunião com os meus holders. Aí a terceira tem, é, não sei, você pode ser parte da minha multisig, que é tipo de carteira criptográfica que você dá chaves para todo mundo e todo mundo pode abrir, tem que ter um mínimo de, sei lá, três assinaturas para você tirar o dinheiro, né? Que é o que usam as DAOs, né? Então, tem um monte de coisa legal que você pode fazer com a sua carreira, que é assim. Também você pode botar a música lá e não fazer nada. Mas acho que esses três projetos têm coisas interessantes. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Olha só, desde 2021, setembro de 2021, que foi quando eu conheci o Cioff, ele falava: ah, NFT de música vai ser a nova explosão. NFT de música vai ser o novo onboarding pra galera aí e tal. Por que você acha que até hoje o NFT de música, tipo, não teve uma explosão? As pessoas quase não falam sobre NFT pelo menos, quer dizer, né? Eu quase não escuto falar sobre NFT de música, né? O que você acha que ainda falta nesse mercado? Não tá faltando nada. Na verdade, o que acontece é que tem 4 empresas multimilionárias que se chamam Sony, Universal, Warner e outras que não vão deixar que isso aqui saia para frente tão fácil. Isso por um lado. Por outro lado, porque, claro, a mídia vai evitar falar o que está acontecendo. Depois, por outro lado, tipo, eu acho que a UX, a experiência do usuário, muitas vezes não é tão fácil para fãs. Está mais pensado para artista. Eu acho que isso tem que mudar já, já. Mas está mudando. Tipo, agora a gente tem novas tecnologias de Web3 invisível, é pago com cartão de crédito, Wallet Custodial. Tipo, tem um monte de coisa legal aí que tá acontecendo há menos de um ano, tipo, 6 meses atrás. E eu acho que todas as coisas que já estão, porque já tá pronto tudo. Só precisa ter mais educação de pessoas que saibam o que é de verdade, né? Por exemplo, nesse ano que passou, eu desenhei um workshop, por exemplo, que eu vou dar em Buenos Aires. Que você vai sair desse workshop sendo, tipo, um músico NFT. E eu vou digitar o workshop que eu sou artista, músico e que eu tenho 2 anos aqui. Mas tem um monte de galera aí fora que são youtubers, tipo, virais, que só falam do que é na moda. E eles estão falando qualquer coisa. Então a galera depois vai e bota, tipo, música no áudios. E não faz ideia do que áudios é, sabe? Tipo, fala que, bota aqui sua música e você vai vender mais do que o Spotify. Tipo, acaba ganhando menos, ou mesma coisa que o Spotify, sabe? Tipo, tem um monte de coisa que
que tá errado, que tem galera fala e não sabe do que tá falando. E tem galera que faz porque acha que isso é a verdade. Então, é complicado sair pra frente quando tem um monte de gente falando coisas que não são certas. Ou um monte de galera que tá tentando não falar do assunto porque vai quebrar com o seu negócio. Tipo, todas as discográficas grandes do mundo. Boa. O Magnum levantou a mão. Fica à vontade, Magnum. Olá, bom dia. Tenho duas perguntas para você, Sol. A primeira é quais são as redes que você trabalha e a segunda é, tendo em conta a sua experiência com a discográfica em Web3, como é que você vê o futuro? Os artistas terão mais espaço para criar, ser completamente individuais e conseguem fazer tudo, criar, vender por si sós, ou vão ter que depender um pouco de terceiros? Para quem é músico profissional, todo músico sabe que precisa de um team, tipo, de uma equipe. Quase todos os músicos profissionais que têm uma carreira, tipo, independente, normalmente eles têm uma equipe de trabalho, ou às vezes é assinado por equipes de trabalho que se fazem chamar de discográficas, mas não são aquelas grandes, senão discográficas underground. E isso aí dá certo também. E se, por exemplo, um músico não quer aprender sobre tudo isso, vai mandar um manager ou um representante ou qualquer um que queira, sabe, tipo, aprender para controlar por ele. O que eu acredito que não é legal. Eu acho que todo músico tem que aprender a ter sua soberania e parar de pensar que ele vai ser a estrela, que vai ter gente escravizada trabalhando para ela e que ela vai ser a enorme estrela do mundo que vai trazer música para milhões de pessoas. Porque também que esse conceito de músico é um pouco errado, né? Aquela coisa, você é famosa, tem um monte de gente lá atrás fazendo o que eu quiser, tipo. Então, também essas ferramentas de que seja difícil a Web3, difícil entre aspas, né? Porque não é difícil. Também traz aquela coisa de o músico tentar pensar e refletir quando que é importante a carreira e quando que é importante monetizar a carreira para esse músico. Porque normalmente os músicos não querem trabalhar no que é negócio. E o músico hoje em dia é uma empresa, não é só um artista, sabe? Então é muito importante que o músico comece a entender de finanças também. Acho que isso aí tá faltando na galera aí independente. Por isso que eles assinam com qualquer um e faz por mim. E daí dá mesmo, né? Porque a galera fica com os direitos, acaba fazendo um monte de coisa com o artista acaba, sabe? Tem um monte de filme aí que você pode assistir do Elvis, da Marilyn Monroe, de um monte de galera aí que teve uma carreira horrível, porque a família pegou a carreira para administrar o negócio, sabe? Então, aí tem um monte de coisa que refletir, né, a respeito à indústria clássica. Aqui a gente tá com um conceito novo, que a gente quer que seja diferente, sabe? E depois, por outro lado, plataformas que eu uso, X, Lenster, porque eu uso o protocolo de Lens Protocol, eu uso... só isso, na verdade. Muito Twitter Spaces, mas tem outras, né? Tem Reddit. Em algum momento a Reddit tava aí vendendo NFTs também. Tem o Discord, que a galera usa muito. E tem os grupos de Telegram, né? Pra coisa BIP, assim. Tipo, você compra esse NFT, você tá vendo meu canal privado de Telegram, né? Isso é legal. E muito melhor do que o WhatsApp, né? Você pode até um, um dia, tipo, suprimir, deletar, tipo, erased tudo e ninguém vai saber. Muito legal o Telegram. Tem um monte de funções muito massa também.
E eu acho que eu respondi sua pergunta. Tem alguma outra? Não, é só. Muito obrigado. Boa. A Raíssa voltou aqui agora. Se quiser falar alguma coisa, Raíssa, fica à vontade. Oi, eu vou fazer a pergunta então do CH, que também é uma que eu quero fazer, que ele fez aqui. Eu queria saber qual tipo de contrato você usa para mintar suas músicas. Bom, na verdade, isso vai depender da plataforma, né? Você pode contratar um engineer para ele fazer o seu contrato personalizado. Você também pode fazer seu próprio contrato em protocolos e plataformas como Decent, o Zora, sabe? O Zora. Peraí que eu vou compartilhar aqui em cima. É, Zora, por exemplo, é um protocolo que você é open source e você pode fazer seu próprio contrato ali. Também. Tem um monte de maneiras, né? Tipo, tem um monte de jeitos de fazer. Não precisa, tipo, fazer um só. Mas se você quiser ter soberania completa, eu acho que usar plataformas como Decent é legal. E usar a Zora. E. Peraí, qual outra? Bom, acho que essas duas são boas. Tipo, já. Isso que a galera mais usa, assim. Depois, Lancer é legal também. Porque Lancer é tipo um social media, como Twitter, mas no protocolo de Lens Protocol. E, tipo, isso fica lá. Ninguém pode fazer nada, não é de ninguém. Tipo, é do protocolo mesmo. Então, também não é que eles são custódios da tua arte, sabe? Então, ali tem algumas plataformas. Eu vou tentar, enquanto a gente fala, eu vou tentar compartilhar aqui em cima para você ver. Ô, Rai, acho que você. Eu não sei se você viu o, um tutorial que o Covini. Nossa, Covini. tô colocando aqui porque é o que acontece. Só para fechar, eu tava muito quero agradecer aí, Cioff, por ter convidado você para vir, porque eu estava pesquisando muito. Eu tenho um projeto musical de música meditativa com um DJ, né, um produtor musical. A gente fez essa parceria e eu tenho falado, vamos entrar para a Web3, vamos entrar. E ele sempre fala, mas eu não tenho nem fãs o suficiente, eu não tenho isso, nada a ver, vamos... a gente deixou a música ali com uma gravadora independente também, para lançar, aí lançou pelo Spotify, YouTube, tivemos muitos views, né? Ele tocou em muitos eventos, mas eu ainda fico pensando na Web3, sabe? Daí, quando eu vi que era hoje, eu falei, nossa, vou ficar só de ouvinte e a gente vai lançar a terceira música. Eu falei, nossa, eu já queria lançar em Web3 de alguma forma, né? Trazer, como você trouxe, essas soluções das artes, das NFTs, das vantagens para quem está ouvindo, né? Para quem está também contribuindo conosco, ouvindo a nossa música. Que nem você falou, né? É uma coisa mais horizontal, não é tipo, nossa, eu fiz a música e ela já basta. Não, né? Qual que é a troca, o ecossistema? Então eu gostei bastante e vou continuar te ouvindo. Ô, Rai, você tá me escutando? Agora, Ah, tá. Sabe aquela plataforma que o Vini fez o tutorial lá, Remint, para fazer mintagem de NFT? Lá você também consegue fazer mintar a sua música também. E você acaba sendo dona também da música. Tem que fazer. Esse aí não conheço, mas tem que ter muito cuidado que seja realmente contrato seu, sabe? Porque não vai acontecer aquela coisa que aconteceu com Mint Sounds, que eu não sei se vocês conhecem, mas era, era uma plataforma, uma das primeiras plataformas só de exclusivamente música on-chain, e ela fechou e tchau, NFTs. Tipo, ela levou com ela, tipo, a plataforma levou tudo, né? Então, tem que ter cuidado aí, viu? A gente nunca sabe. Outra coisa que você mencionou em Raíssa que me fez lembrar que outra coisa muito boa para os músicos e a Web3 é aquilo de você, por exemplo,
eu não sou designer. Tipo, eu poderia até ser, mas eu não sou. E eu tenho um monte de amigo fotógrafo que acaba, tipo, trabalhando de graça pra mim, porque ama minha música, e eles me dão fotografias, coisas assim, eu boto, tipo, como capa de, sabe, de música e já era, né? Mas na Web3 você pode conectar com um monte de artista visuais foda, mas artistas foda que fazem NFTs e que eles também têm os seus holders. Então você pode colaborar com o artista para fazer a capa, você faz a música e você faz um contrato de split em 0x split, o que você usar, um contrato muito, muito, muito simples de fazer. E você faz e pronto, acabou, sabe? Loucura. Isso é muito legal também. Nossa, isso é muito legal. Quero. Nossa, agora fui além, porque essa arte do meu perfil é a arte da minha música, né? Da música que eu tenho parceria, na verdade, é nossa, né? Do mundo. E é uma amiga minha, Paola, que fez. Ela faz todas as capas, faz todas as artes que eu preciso. E ela tá entrando para a Web3 agora, né? Ela tá participando, entrando nas comunidades. Eu falei, gente, tem que virar NFT, tem que mintar essas coisas. Então eu vou puxando, mas ao mesmo tempo é bem difícil às vezes para compreender, né? Então eu tenho que colocar eles tudo nas comunidades. Falei, agora se virem. Quando a gente for fazer, a gente já faz junto, porque vocês vão conhecer aí pessoas que podem te ensinar. E isso é bem legal, né? Porque aí a gente consegue mintar a arte de um artista que já tem os seus holders também e colocar junto com a música, né? Criar um ecossistema completo realmente. Bem legal. E aí, para estar com vocês, tem o grupo do Telegram, é isso? Então, eu sou founder de uma nova comunidade que eu não gosto de fazer muito chilling, tipo assim, ah, vai seguir no Twitter, né? Tipo, tenho duas coisas, uma comunidade que é no Twitter mesmo, que é um Twitter Communities, você pode achar no meu perfil, você não sei se viu, mas no meu perfil embaixo tem uma coisa que se chama Community Música Olho E3, and it's been there. E você pode entrar e, e aí tem de tudo, tem tipo músicos, developers, tem um monte de gente aí. E galera bota, às vezes, tipo, alguma coisa para colaborar tal. A gente não posta muito, sabe? Muita coisa. Por isso eu recomendo você entrar e botar a, como se diz, o sino, as notificações, a campana, porque assim vai chegar, tipo, as notificações cada vez que a gente faz algum post. E isso é legal. A gente quase não posta nada, então não vai ser spam. Mas eu recomendo isso, porque a gente só compartilha o importante. E depois a gente tem um Twitter, mas a gente nem usa, né? Porque é centralizado, né? Tipo, ter um Twitter é um pouco centralizado pra gente, porque a gente é coletivo artístico, então, com ninguém o dono daquilo, é meio estranho fazer um Twitter, né? Mas eu vou, mesmo assim, eu vou compartilhar com vocês aqui nos comentários. Se vocês quiserem seguir e tal, a gente vai só compartilhar coisas muito importantes. Então, é isso. A gente tenta ser o mais descentralizado possível e a gente dá educação de graça e também a gente faz Twitter Spaces todos os dias, às 2 da tarde, de, de segunda a sexta, desculpa. De segunda a sexta. E você pode ir lá e perguntar o que você quiser. Tipo, eu falo português, o resto da galera não, mas o que você quiser perguntar, eu tô todo dia lá. E, e isso é legal, né? Porque tipo, tem um cara aqui do Brasil também, da Brasília, que ele é o Cado, e ele desenhou, por exemplo, uma plataforma para músicos colaborarem entre eles. E ele vai lançar daqui a pouco, então ele tá, tipo, faz parte da comunidade. Ele fala comigo em português, tipo, ele vai para os spaces e ele escuta e consegue entender uma parte, ao menos, do que a gente está falando. E então você aí já tem outro colega para ir e ser parte, né? Então eu
Sim, eu recomendo você vir para a comunidade, conectar e perguntar o que você precisar, que a galera é muito aberta, tipo, a gente está aqui para ajudar, sabe? E agora começamos a fazer NFTs coletivos, tipo, uma música cada um e a gente lança um NFT de 4 músicas, 5 músicas. Eu vou também fazer um pin tweet aqui em cima, por se alguém quer colecionar. Eu recomendo fazer a coleção de NFTs, assim, de coleções que são entre vários artistas, porque isso dá vontade de continuar colaborando, sabe? E também vou botar aqui em cima a apresentação que a gente deu antes do Lens Protocol, que aí o nosso amigo Sioff estava falando, que, que a gente deu no Ethereum Argentina. A gente mintou também, fez um mint, fez uma NFT com a apresentação, e aí você tem toda a informação que a gente deu no Ethereum Argentina, vocês podem coletar. E também, peraí, tô procurando onde que tá o NFT que a gente fez em conjunto com os founders da comunidade, porque aí você pode ver o que a gente faz, né? Tá, a galera que quer saber um pouco mais, aqui em cima eu botei um monte de coisa. Se tem perguntas, pode fazer também. Boa. Legal que vocês transformaram a apresentação no NFT. Acho que ficou demais. Ficou sensacional. Depois eu vou dar uma olhada nessa apresentação, porque eu queria ver mais detalhes. Vocês têm muita coisa que vocês colocaram, muita informação legal. Principalmente de Zora, eu sempre fiquei interessado para entender um pouco o ecossistema e tal, mas eu nunca entrei a fundo de verdade. Então eu vi que vocês têm um foco legal em Zora. Dá pra entender um pouco melhor sobre como que tá esse ecossistema de música e tal. Bem legal. O Gus tá subindo aqui? Deixa eu ver. Ou saiu? Não sei. Acho que o Gus caiu. Mas eu tenho uma pergunta só aqui, que você acha que tem alguma oportunidade para o pessoal que é da Latam, né, de entrar em música ontem? Você acha que existe alguma coisa especial que a gente pode explorar dentro do pessoal aqui da América Latina, dentro de música? O que você acha? Pode repetir a pergunta de novo. Claro, não, fica à vontade. A pergunta era se a gente, dentro da América Latina, a gente pode ter alguma coisa de especial, uma oportunidade maior dentro de música on-chain. Claro, claro que sim. Tipo, esse que é o meu trabalho, né? Eu só tô focada na América Latina. Tipo, eu meio que larguei minha carreira de música para educar, né? Então, eu acho que Latinoamérica, pelo que eu estudei, tem mais possibilidade de viver da música com NFTs do que galera que não, né? Eu não sei qual é que é o objetivo de vocês como músicos ou como fãs, mas se você está alinhado com isso de não ter que ser famoso para viver da música ou fazer uma carreira séria e profissional, você está no lugar correto, né? Tipo, e se você quiser ser famoso também, tipo, se você quiser ser o próximo Duque, você pode. Também, mas você tem uma ferramenta que você pode usar para marketing, para seus fãs, para dar, tipo, rewards. E acho que a galera de Latinoamérica é bem família, né? Que é aquela coisa que a gente é aqui no Web3, é família. Então, eu acho que esse tipo de conceitos são muito legais, porque, porque também é isso, né? Você faz música para um grupo de fãs e você trata com uma família. E tenho tido reuniões com os meus holders para eles decidir aonde que eu vou agora. Tipo assim, eu tô com meus holders, meus top holders, eu falo, gente, agora eu quero lançar essa música aqui. O que que eu deveria fazer? Eu paro de lançar em Spotify, eu faço uma coleção de PFP, se eu faço isso aqui, isso aqui, lá.
E a galera vota, né? Tipo, tá votando, vota, tipo, quero que você faça isso, aquilo. Isso é muito legal. Eu acho que Latinoamérica tem essa energia mesmo de trabalhar em equipe, né? Deixa eu passar a palavra de hoje antes que esqueça. E acho que o Gus queria falar depois, né? Não sei se ele ainda tá aí pra fazer a pergunta. Mas a palavra de hoje, pessoal, é no. N-O. No. Agora, Vitão, se você explicar pra Sol e pro pessoal que tá aqui o que é isso das palavras, aí depois o Gus já pode perguntar aí. Pra gente ir encaminhando pro fim também. Boa. Cada dia a gente solta uma palavra que é a parte de uma frase. E aí no final da semana, na sexta-feira, o pessoal passa a frase para mim e eu dou um código para eles mintarem um NFT da semana, assim, do café. Basicamente essa é a ideia, mais ou menos. O Gus, eu não sei se você quer perguntar, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta e é muito pensando no que você fala. O Gus, ele foi para DevCon, Sol, e aí ele voltou muito bullish em América Latina, sabe? E ele falava que o nosso ecossistema brasileiro, ele é muito fechado ainda, muito bolha e muito fechado a novas influências ou a estar perto do ecossistema latino como um todo, né? Parecia que a gente estava meio que excluído e meio que auto se excluindo muitas vezes. Não se conectava, sabe? E aí ele falou que a gente precisava ter mais essa integração. E ele falou isso por muito tempo. Aí tá voltando aqui. Caiu e voltou de novo. Aí, ele falou isso durante muito tempo. Foi, inclusive, por causa disso, muito dele, do que ele fez, que eu acabei também querendo ir para o Ethereum Argentina. Puxei uma galera para ir também. E acabou dando um pouquinho certo. Como um pouquinho? Como assim, um pouquinho? Deu bastante certo. Não, foi acho que uns 20 brasileiros, assim, não todos puxados por mim, mas uma galera dá pra falar que sim. Mas eu queria ver o que o Gus quer falar primeiro, se o Gus quer falar alguma coisa parecida com isso, ou quer fazer outra pergunta. Mano, na verdade eu perdi toda a conversa aí que tá dando pau no meu Twitter. Mas continua aí, normal. Tô Tá. pedindo pra subir toda hora. Boa. O que a gente precisa fazer, Sol, para integrar os dois ecossistemas? O ecossistema latino-americano como um todo e o brasileiro, que eu sinto que o brasileiro ainda é bem isolado. Acho que por causa do idioma, a gente tem um ponto aí que o idioma acaba isolando o Brasil, mas acho que não é uma desculpa, né? Não serviria como desculpa. Não serve como desculpa, claro que sim. Eu acho que o Brasil é um país incrível e vocês têm tudo para fazer, e não importa se o seu nicho é fechado. Tipo, você não tem que ser internacional para vender NFTs. Eu acho que você tem que se concentrar e focar nos seus fãs e, tipo, trazer os fãs que você já tem, mesmo que não seja 1 milhão. Já é bastante que você tenha 200 pessoas que escutam sua música e você trazer eles para o Web3. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer hoje para fazer mais grande o ecossistema, né? Também o Brasil que tem que galera como é brasileira, eles se juntam e eles se apoiam, né? Então, para vocês ser mais fácil, porque daí se vocês botam uma música lá fora e vocês, como sua comunidade é grande, mas tipo, é fechada, então a galera vai apoiar mais você do que uma artista, de repente, dos Estados Unidos, sabe? Então daí você tem outro benefício. Então, eu acho que o Brasil é um país enorme e vocês têm que trazer só mais pessoas brasileiras para o ecossistema e pronto, sabe? Tipo, não acho que seja um problema para nada. Contrário. Boa. Gus, quer fazer alguma pergunta? Você subiu agora aqui? Deu para pegar a conversa? Peguei, achei interessante a perspectiva da Sol. E eu acho que o que o Vitinho quis falar também não é nem questão de base de fã, né? É mais de
uma construção que sai um pouco também só do Brasil, né? Não que isso seja um problema, mas quanto mais culturas, né, diversas que a gente tiver, é, maior proximidade, né, é melhor, né? Que aí você tem perspectivas diferentes. Acho que é só esse comentário que eu queria adicionar mesmo. Boa, boa. Bom, Sol, foi um. Pode falar se quiser. Ia falar, claro, tipo, se você puder falar em inglês ou outra língua e tal, ou você pode até usar o tradutor para participar em spaces de outros países e tal, tipo da Rússia, da China, que são os que botam mais dinheiro em NFTs, ou dos Estados Unidos, é muito melhor, claro. Mas, tipo, não gostaria de que o brasileiro fale, ah, não, porque aqui não tem ninguém no meu país, então. E, tipo, não, cara, tipo, vai e fala pra galera, assim, tipo, tem uma coisa que é massa que se chama Web3 e tal, sabe? Acho que é muito legal, tipo, e com toda certeza, Rodrigo, ou Rodrigo Augusto, desculpa, não, Augusto, tem isso, completamente, desculpa, assim. Malha minha, foi mal. Foi o Gus. Foi o Fica à Gus. vontade, o Gus ele não leva pro coração. A gente também tem uma reunião agora, na sequência. Queria agradecer a Sol por ter aceito o convite. Eu não conheci pessoalmente ainda, mas agradecer por ter participado aí com a gente, ter falado sobre um tema que a gente, na verdade, conversou muito pouco até hoje. Então foi bem legal. E avisar a galera também que não conseguiu acompanhar desde o início, que chegou aí um pouquinho atrasado, a gente tá soltando todos os cafés lá no YouTube e no Spotify. Então, hoje, até meio-dia mais ou menos, 1 da tarde, só jogar no YouTube ou no Spotify Café QNFT, que o episódio com a Sol já vai estar lá para assistir desde o início, ouvir no caso, né? Mas só agradecer, deixar o Vitão te agradecer aí também, e depois se você quiser deixar um recado final, onde que é melhor a galera te acompanhar, conversar com você, aí você fica à vontade, que a gente já finaliza. Valeu, Rod. Valeu pelo convite. E eu quero esse link, né? Nossa, eu quero o link da conversa, né? Do YouTube. Seria massa. Eu vou passar para toda a galera do Brasil, minha galera aí, meus amigos músicos, que eu não tenho nenhum material explicando isso aqui em português, eu tenho tudo em espanhol. Então, vai ser massa. Obrigado demais, viu, Sol, por ter participado aqui com a gente. Acho que foi a nossa primeira convidada internacional. Obrigado por ter falado em português com a gente, foi sensacional. Eu acho que deu para entender quase tudo, cara, foi perfeito. E espero ter você mais vezes aqui no café. A gente pode montar um painel com outros artistas também, brasileiros, para dividir dores e conversar um pouco sobre os desafios de estar nessa jornada. Obrigado demais, viu? Meus queridos, foi um prazer. Pessoal todo que subiu, pessoal que fez pergunta, só mais uma vez. Depois vocês podem aí acompanhar lá no YouTube e no Spotify episódio completo. Tamo junto, meus queridos. Ótima quinta para todo mundo. A gente se vê amanhã. Falou. Valeu, pessoal. Um abração.